Quero saudá-los com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ver 2 Crônicas, capítulo 4. Queremos aí estar falando sobre o altar e o mar de bronze, e também fez também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de larguras e de 10 côvados de altura. Fez também o tacho de cobre fundido de 10 côvados de uma borda até a outra redondo e de 5 côvados de altura. Estava revestido em toda a sua volta por um cordão de 30 côvados. E por baixo dele havia figuras de bois que o circuncidavam. 10 em cada côvado cercava aquele mar em toda a sua volta, e eram 2 fileiras de boi fundidos juntos com o tacho. E o tacho estava posto sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro, e tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita com a borda de um copo, como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Sabemos que Crônicas, aqui ele está contando algo que já foi destruído pelo rei da Babilônia, e eles agora retornaram e estava tudo destruído. E aqui os utensílios do templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O lavavam nelas, porém o tacho era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo as suas formas, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E também fez mesas e colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez também o pátio do sacerdote e o grande pátio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o tacho ao lado direito para o lado do oriente, na direção sul. Também Irão fez as cadeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. Fizeram 2 colunas, os globos e os 2 balaustres sobre as cabeças das colunas. Aquelas 2 colunas que uma chamava Jaquim e outra Boaz. E o rei da Babilônia, ele ficou tão impressionado com essas 2 colunas que as levou para a Babilônia, para cobrir os 2 globos de capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos de capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez bases, e as pias pôs sobre as bases, um tacho e os 12 bois debaixo dela, tá? Cada um é para os 4 lados, né? 3 para cada lado, para os 4 lados. Semelhantemente, os potes, as pás, os garfos e todos os seus utensílios fez Irão Abiú ao rei Salomão para a casa do Senhor, e o rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, que não se podia verificar o peso do cobre. E fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre quais estavam os pães da proposição.
os castiçais com suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem segundo o costume perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro, como também os garfos das bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas internas do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram tudo de ouro. Então foi feito, tamanha era a riqueza do templo, tudo feito de ouro, tudo feito com bastante zelo. Foi feito, né, aqui o altar e o mar de bronze, os utensílios do templo, tudo feito com muito zelo, com extremo zelo. Tanto é que eu falei que eu quero lembrar para vocês mais uma vez que aqui em 2 Crônicas o Esdras está recontando a história para as pessoas que voltaram do cativeiro, para que eles ficaram 70 anos do cativeiro e eles precisavam aprender da história deles, da história de um povo, para que não fosse esquecida. Deixe o seu like e o seu comentário.